O que me impede de avançar? Diga adeus ao passado. Arrependa-se das obras mortas e caminhe em direção à luz. Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a este estudo especial aqui no canal Tá na Palavra. Hoje a gente vai entrar de cabeça em um assunto incrível, preparando aquele terreno sólido para quem está dando os primeiros passos na fé cristã. E é claro, para quem já tomou a decisão maravilhosa de se preparar para o batismo. Então, vamos direto ao ponto. Porque o que a gente vai ver hoje é literalmente a base de tudo. É para ninguém se perder. Esse é o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por 6 pontos: o impeditivo para o batismo, os fundamentos da fé, as obras mortas, a famosa metanoia, a diferença entre remorso e arrependimento, e fechando com chave de ouro os frutos da transformação. Começando pela seção 1, o impeditivo para o batismo. Para a gente entender isso, bem, vamos dar uma olhada numa história sensacional que está lá no livro de Atos, capítulo 8, sobre o encontro entre Felipe e o eunuco etíope. O senhor entende o que está lendo? Como poderei entender se ninguém me explicar? Nessa história, o eunuco solta uma pergunta que é super direta e, honestamente, muito fundamental. O que me impede de ser batizado? Gente, para qualquer pessoa querendo descer as águas hoje em dia, entender a resposta para essa exata pergunta é simplesmente o primeiro passo. É o que nos mostra o que realmente importa para Deus. E o mais legal desse relato é que o problema daquele homem não era o passado, os status sociais ou de onde ele vinha. Primeiro impeditivo era a falta de compreensão. Antes de batizar o cara, Felipe pergunta se ele realmente entende o que está lendo. Porque olha só, o batismo exige revelação, exige um entendimento muito claro das boas novas. Sem esse entendimento, batismo acaba sendo só um banho de rio, sabe? O que nos leva direto para a nossa segunda sessão, Fundamentos da Fé, a nossa base cristã. Afinal, o que a gente precisa saber de fato antes de dar esse passo público tão importante? Tem um detalhe histórico fascinante no versículo 37 do capítulo 8 de Atos. A igreja primitiva não batizava ninguém de jeito nenhum, sem uma confissão pública de fé e um entendimento real. Tanto é que, em manuscritos antigos, tem uma anotação dizendo: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso era exigido para garantir que os candidatos estivessem verdadeiramente prontos. Não era brincadeira. E a palavra de Deus lista essas bases de forma muito clara. Lá em Hebreus 6, temos 6 princípios elementares. Olhem só: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, a doutrina dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Mas o ponto crucial aqui, o primeiríssimo tijolo, que não dá para negociar essa fundação, é o arrependimento de obras mortas. Tudo, absolutamente tudo começa aí. Seção 3. Obras mortas. Mas afinal, o que são elas? A gente precisa entender com exatidão do que a Bíblia está mandando a gente se arrepender, certo? Antes de ir mais fundo, Hebreus 5 usa uma comparação entre leite e alimento sólido. E isso é ótimo, porque mostra que todo mundo precisa começar pelo básico, pelo leitinho espiritual, antes de tentar engolir uma teologia super complexa. Então, para quem está no começo da caminhada, relaxa. É perfeitamente normal e super necessário começar exatamente por essa base das obras mortas. Destrinchando o texto original, a palavra grega que foi traduzida como mortas é nécros, que quer dizer algo falecido, que já era sem vida. Então, o que a gente precisa pegar aqui é que obras mortas não são só os pecados do dia a dia.
é qualquer esforço nosso, até aquelas ações religiosas de tentar salvar a si mesmo, que já deram o último suspiro. É literalmente todo esforço humano que não gera vida espiritual e não nos conecta com Deus de verdade. A quarta seção, metanoia, a mudança de mente. É aqui que a mágica acontece e a gente descobre a ação central para conseguir largar essas obras sem vida, o arrependimento bíblico verdadeiro. E aí entra uma daquelas palavras que mudam realidades: metanoia. É o termo grego lá no Novo Testamento para arrependimento. E a grande sacada é que se arrepender vai muito, mas muito além de dar aquela choradinha ou ficar com um sentimento passageiro de tristeza. Metanoia é uma virada de chave. É uma mudança fundamental de mente e de direção. É sair da rebelião e entrar na submissão total, passando a ver o mundo inteirinho do ponto de vista de Deus. E a Bíblia nos mostra uma sequência lógica claríssima que já quebra um monte de mitos por aí. O arrependimento verdadeiro sempre vem em primeiro lugar. Ele tem que vir antes da fé em Deus e antes do batismo. Primeiro a gente muda a mente e a direção, e só depois vem o ato de crer. A gente vê isso da forma mais clara possível nas palavras do próprio Jesus, em Marcos capítulo 1, verso 15. Ele fala na lata, no imperativo: arrependam-se e creiam. Essa mensagem sempre foi o chamado principal de Cristo. É a linha de partida obrigatória para qualquer um que queira entrar no reino de Deus e deixar o sistema desse mundo para trás. A seção 5, remorso contra o arrependimento. Qual é a grande diferença? Gente, saber separar o simples sentimento de tristeza o que fizemos de errado do verdadeiro arrependimento bíblico é simplesmente vital para a nossa fé. O contraste aqui é gigante. Pensa em Judas. Ele sentiu um remorso absurdo, uma tristeza profunda pelo que fez, mas isso não gerou nova vida, nem fez ele voltar para Deus. Agora olha para o apóstolo Pedro e para o rei Davi. Eles também ficaram super tristes com os próprios erros, mas os deles foi arrependimento de verdade. A tristeza veio acompanhada de uma mudança real de atitude, de comportamento e uma busca gigantesca por restauração. Lá no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, a gente encontra o pacote completo de como a misericórdia de Deus funciona. Perdão exige bem mais do que só abrir a boca e confessar o pecado. A regra é muito clara. Tem que confessar e abandonar o erro. Deixar aquelas práticas antigas para trás é a prova viva que a metanoia aconteceu de verdade. Assim, a gente chega à nossa sexta e última sessão, frutos da transformação. A nossa prática diária, como é que fica a vida no dia a dia quando ela está bem construída nesse fundamento maravilhoso? A famosa história do filho pródigo é, sem dúvida, o melhor exemplo prático de metanoia que a gente pode ter. E ela é dividida em 3 passos. Primeiro, ele cai em si, enxerga a própria miséria. Essa é a mudança de mente. Depois ele age, levanta e volta para a casa do Pai, se afastando do pecado. E por último, veio o ganho de resultado. A identidade dele é totalmente restaurada pelo Pai. João Batista pedia exatamente essa mesma postura ativa da galera antes do batismo, quando dizia: deem frutos para mostrar o arrependimento. Então, para quem está começando a caminhada agora, fica a dica de ouro. Se arrepender de obras mortas não é uma oração que a gente faz uma vez no passado e pronto.
é um estilo de vida. Tem que gerar frutos, que todo mundo consiga ver nas atitudes de todos os dias. E para a gente fechar esse nosso estudo incrível de hoje, Sou um homem de lábios impuros. Ai de mim! eu deixo essa reflexão para todo mundo. Para quem está se preparando para descer as águas ou para quem quer garantir que os alicerces da fé estão firmes, será que o verdadeiro arrependimento de obras mortas já é uma realidade bem sólida na vida de vocês? Que essa pergunta sirva para dar aquela avaliada profunda, para a gente criar vontade de largar tudo que não traz vida e continuar mergulhando com muita alegria nas verdades incríveis que pavimentam a nossa caminhada com Deus. Um grande abraço e continuem firmes!